Boa tarde, alunos. Vamos iniciar nossa aula de Geografia. Hoje vamos fazer uma pequena revisão sobre os ventos, o uso da água e a poluição. Temos ali duas atividades para serem feitas no caderno, uma folha avulsa, um desenho e um texto escrito, tudo bem? Até na página 85. Então, vamos seguir e aguardar até o final da orientação da aula. Vamos seguir. Temos aqui as 5 questões, como eu informei para vocês. 2 delas devem ser feitas no caderno, numa folha avulsa. Primeira delas, vocês vão completar as lacunas com as palavras do quadro abaixo. Temos ali 3 palavras falando sobre o vento, sobre os fenômenos atmosféricos e o que inclui uma temática do nosso capítulo. Tempo, nuvens e atmosfera. Estas são as palavras que estão dentro do quadro e que vocês devem ali completar as frases a seguir. Na frase A, os ventos são fenômenos do... Aí vocês vão escolher uma frase do quadro atmosférico. B. A formação dos ventos ocorre quando o ar se movimenta na... Vocês vão completar com uma das frases, com uma das palavras, aliás, do quadro acima. E na letra C, os ventos podem deslocar as... Novamente você vai escolher uma das palavras que está no quadro. Vocês vão completar. Obviamente, cada frase tem uma palavra diferente, pois são 3 frases e 3 palavras que estão ali no quadro. Tudo bem? Apenas seguir para rever aquele conceito dos ventos, onde eles ocorrem e qual é o deslocamento de um determinado fenômeno atmosférico. Tudo bem? Na segunda questão, vocês vão observar novamente aquele esquema da página 82 que vai representar o ciclo da água. Este esquema. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão, em uma folha avulsa, como eu ilustrei aqui, vocês vão desenhar este mesmo esquema representando o ciclo da água, para que faça uma comparação entre o esquema que ali é apresentado e a maneira como vocês possam ver, tudo bem? Terceira questão, vocês vão observar os brinquedos abaixo e responder os 2 itens. Temos ali alguns brinquedos, por exemplo, temos ali uma pipa, uma bola, um helicóptero de brinquedo, conhecido catavento, e uma corda, aquela para brincadeira de pular corda. Desses brinquedos, na letra A, dependendo do vento para brincar, com quais desses brinquedos? Qual desses brinquedos aí nós dependemos do vento para brincar? Desses 6 aí que estão. E na letra B, quais os outros brinquedos ou brincadeiras que vocês possam conhecer que utiliza ali os ventos? Quarta questão, observe e atire a seguir. E depois responda o que se pede. Temos ali a tirinha mostrando 2 casas, né? E entre elas ali um córrego. Temos ali 2 diálogos, né, apresentando sobre isso. O que eles dizem? Todo mundo tem direito a consumir uma água limpa, saudável. Infelizmente, isso não é possível, pois nem todos ali, como vocês estão vendo, né, teriam acesso a água limpa e saudável, potável como seria de direito. Observando essa tirinha, vamos responder 2 questões. Na letra A, que relação esses moradores estabelecem com as águas do rio no cotidiano? Este rio que está sendo retratado na imagem. Qual é a relação que estabelecida ali com as águas deste rio? Como é a maneira que eles utilizam esta água? Se é que eles possam utilizar? E como isso é retratado na imagem? De que forma é retratado esse rio e esta relação deles com o uso desta água? Na letra B, em sua opinião, por que o acesso à água limpa é um direito de todos? Por que ter o acesso a essa água limpa, né, e saudável deve ser e é um direito a todos? E como o uso da água da chuva pode contribuir para que esse direito seja assegurado a todos? Vimos que tudo isso foi abordado ali durante este capítulo. E na quinta questão, vamos observar ali um cartaz com um texto. Temos ali um cartaz, boca de lobo não come lixo, né? Esse é um cartaz da campanha de conscientização contra as enchentes da Prefeitura de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Vamos ver aqui o texto. Nas cidades, há muitas casas e construções, muitas ruas asfaltadas, e a água da chuva ela não penetra no solo. O que pode acontecer? Ela pode se acumular nas partes baixas do relevo e causar enchentes. O lixo jogado na rua piora a situação,
pois entope os bueiros e contribui ali para os alagamentos, ok? Então assim, é um cartaz sobre a conscientização contra as enchentes, pois as pessoas elas muitas vezes jogam lixo, né, em locais inadequados, no meio da rua, não armazenam eles de forma correta, e quando vem a chuva nessas grandes cidades, ou até mesmo nas cidades de médio e pequeno porte, acontece ali enchentes, a sujeira ela fica acumulada no meio da rua, entra até nas casas durante o período de chuvas. Então, qual é a atividade que eu vou pedir também para vocês fazerem ali no Folha Avulsa? Vocês vão elaborar um pequeno cartaz informativo para incentivar as pessoas a manter as ruas limpas, né? Evitando enchentes ou mesmo a sujeira na ocasião de chuvas. Como vimos, né? Deve ser feito ali o que? O armazenamento do lixo em locais corretos, não jogar lixo diretamente nas ruas, principalmente nos locais onde existe ali as ruas asfaltadas, com bueiros e toda essa estruturação na zona urbana. Para fazer esse cartaz, vocês vão ali utilizar imagens para demonstrar as consequências de jogar o lixo, né, em locais inadequados. Podem fazer na folhinha de caderno ou naquela folhinha A4 comum, aquela folhinha A4 em branco, tudo bem? Precisa ser um texto pequeno, mas o importante é utilizar as imagens, né, para demonstrar as consequências de jogar o lixo em locais inadequados. Quais as consequências que foram apresentadas ali no texto? Enchentes, o lixo se espalhando no meio da rua, entrando nas casas. Tudo bem? Essas aqui são as atividades de hoje. Tudo bem? Vamos aguardar até a próxima aula.